E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aproveitando aqui o horário de almoço para resolver um problema com vocês que eu coloquei na lista de equações diferenciais de primeira ordem com variáveis separáveis. É o exercício que está grifado em amarelo. Ele está grifado em amarelo justamente porque, para a gente ver e verificar se de fato é separável ou não, a gente tem que mexer um pouquinho com as coisas que aparecem aí no dx e no dy, certo? Então dê uma olhada nessa expressão que eu coloquei aqui para vocês. Se você observar bem, olha que não dá para ver muito bem o que se dá para separar ou não, porque o x e o y aí aparecem meio misturados, né? E é natural. Só que tem algumas simetrias e algumas coisas interessantes nessa expressão que a gente pode usar ao nosso favor para tentar separar nos bloquinhos que só depende de x, que só depende de y, e ver aí se essa coisa é separável ou não, tá? Eu adianto para vocês que será separável sim. Então, para a gente começar a dar uma olhada nisso, eu nem sugiro vocês a jogar essa expressão aqui lá para o outro lado e nem coisas do gênero. Vamos tentar primeiro dar uma arrumada nos caras que aparecem na frente aqui do dx e uma arrumada nesses caras que estão na frente do dy, tá? E quando eu digo dar uma arrumada, eu digo dar uma simplificada. Por exemplo, vamos olhar aqui primeiro só quem está na frente do dx. Se vocês observarem, tem uma expressão aqui, mas o y² aparece nesses dois caras. Então, nessa parte da expressão, eu posso colocá-lo em evidência. E é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar o y² em evidência, e aí vocês vão ver que fica x, e aqui fica menos 1. Porque quando eu distribuir, fizer a distributiva, volta a dar o que estava aqui nessa primeira parte do termo. O outro termo, que é o x menos 1, eu vou manter do jeito que está. Fecho parênteses, dx. Eu ainda não vou mexer nesse cara aqui no dy, então eu estou focado só nesse cara do dx primeiro, depois a gente vai lá para o cara do dy, tá? Olha só, agora que eu coloquei o y² em evidência nesse termo aqui, né, nesses dois primeiros, reparem que o x menos 1 eu posso pôr em evidência agora também. Então veja só que interessante. Se eu colocar o x menos 1 agora em evidência, eu fico com y² mais 1. Tudo isso vezes o dx. Se a gente fizer a distributiva aqui, né, do x menos 1 aqui para o y², volta a dar esse cara aqui. E se distribuir para o 1, volta a dar esse cara aqui. Então, olha, aquela coisa difícil, que era este termo todo aqui, que estava tudo misturado, x com y, ficou separável. Reparem que eu tenho um bloco aqui que depende de x, um bloco aqui que só depende de y. Então, desse ponto de vista, nós simplificamos bem a parte que está aí no dx. Então, agora eu vou fazer o mesmo tipo de abordagem para o cara que aparece na frente do dy, que é esse trambolho aqui, que a princípio parece uma coisa complicada, mas que não é, porque dá para a gente colocar algumas coisas em evidência aí e sair alterando essa expressão. Então, olha lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Reparem que o x² aparece tanto aqui quanto aqui. Então, o que eu posso fazer? Bom, vou colocar em evidência. x², aqui fica y, aqui fica mais 1. Se eu fizer a distributiva, volta a dar y² e volta a dar esse x² daqui. O resto dos termos eu posso reescrever. Então, menos 2xy, eu estou riscando aqui os caras que eu já estou reescrevendo, né, para não deixar aí nenhum tipo de dúvida. Menos 2x aqui, mais 2. Tudo isso aqui, dy, e tem um igual a 0 lá. Certo? Então, observem bem aqui, né, essa coisa toda. Reparem agora vocês, eu vou mudar de cor para facilitar, que tem 2x aqui e tem 2x aqui. Então, eu posso também colocar em evidência esse 2x. Se eu fizer isso, eu reescrevo esse primeiro cara, que a gente já mexeu. E aí eu posso colocar o menos 2x em evidência, tá? E aí se eu fizer isso nesses dois termos aqui, eu fico com y, tá? Que é esse termo, e aqui eu fico com mais 1 também. Se eu fizer a distributiva, volta a dar menos 2xy, que é esse cara, e menos 2x, que é esse cara aqui. Eu já vou fazer também um passo a mais, colocando esse 2 aqui em evidência.
Tá? Se eu colocar esse 2 em evidência, nesses dois termos, eu fico com mais 2, que multiplica y mais 1. Aí eu posso fechar aqui o parênteses e terminar a minha expressãozinha. Então, olha que bacana. A forma como a gente colocou as coisas em evidência fez aparecer um outro termo comum, que é o y mais 1. Então, para fechar essa história toda, é ele que eu vou pôr em evidência agora. Então, nessa expressão aqui, eu vou ficar com y mais 1 em evidência. Vou botar aqui um parênteses. Então, vai sobrar aqui o x². Esse termo já foi. Aqui vai sobrar o menos 2x. Esse termo já foi. E aqui vai sobrar o mais 2. Esse termo já foi. Tudo isso vezes um dy igual a zero. E esse termo que estava no dx, que a gente já previamente discutiu, eu só vou reescrever aqui. Olha que beleza. Então, reparem, aquela coisa complicada que era esta expressão aqui, se tornou uma coisa separável e bonitinha, que é este cara que eu estou circulando aqui. Então, a gente teve que trabalhar um pouquinho com a álgebra aí para descobrir que dá para escrever, sim, as coisas de forma a separar em blocos, né? Blocos que dependam só de y, blocos que dependam só de x, tanto de um lado quanto de outro, né? No dx e no dy. Agora sim eu posso pegar esse cara que aparece aqui, jogar lá para o outro lado e sair separando as variáveis. Eu vou fazer isso em verde aqui para não usar as mesmas cores anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses caras aqui que estão na frente do dy, né, junto com ele lá para o outro lado. Então, vai ficar x menos 1, y² mais 1, dx. E esse termo todo aqui, que está no dy, eu jogo para o outro lado. Então, fica menos y mais 1, x² menos 2x mais 2, dy. E aí fica claro para a gente, né, como que é a separação de variáveis nesse caso. Porque eu posso pegar, mandar este cara lá para baixo, posso mandar este cara lá para baixo do outro lado, e aí eu consigo separar as variáveis, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então do lado esquerdo onde tem x, fica x menos 1 dividido por x² menos 2x mais 2. Tudo isso aqui vezes o dx. E do outro lado vai ficar menos y mais 1 dividido por y² mais 1. Tudo isso vezes o dy. Olha aqui que maravilha. Reparem que satisfaz aquela condição de EDO separável, né? Alguma coisa que depende de x vezes o dx, alguma coisa que depende de y vezes o dy. Então, se satisfaz a condição de EDO separável, eu posso passar a integração dos dois lados. E o problema aqui passa a ser um problema agora de cálculo integral. Tá? Para você resolver a integral que aparece aqui em termos de x, você pode chamar o que está aqui embaixo de u, e você, quando calcular o diferencial, vai ver que o du vai aparecer aqui em cima, menos de uma constante. Tá? Este outro cara aqui, da direita, que depende de y, para integrar, você pode fazer a divisão aqui do denominador tanto para esse quanto para esse. Tá? Vai ter duas integrais. A primeira integral que vai aparecer y sobre y² mais 1, você pode fazer por udu também. E a outra, 1 sobre y² mais 1, vai ser o arco tangente de y. Tá? Então eu vou deixar aí para vocês reproduzirem essas integrais e dar uma praticada na técnica de integração. Nas técnicas, na verdade, e qualquer dúvida eu volto a abordar esse problema aqui. Então, qual foi o objetivo de colocar esse tipo de exercício na lista, né? Foi corroborar aquilo que eu tinha falado em sala, que nem sempre, à primeira vista, é fácil de ver se uma coisa é separável ou não, né? Se uma EDO de primeira ordem é separável ou não. Apesar dela já estar escrita aqui, né, alguma coisa misturada vezes o dx, alguma coisa misturada vezes o dy, a gente teve que fazer alguns passos para poder vir daqui aqui, onde aqui a gente conseguiu observar de fato a separação. Então é aquele problema, né? A álgebrazinha que a gente tem que ir resgatando paulatinamente com o decorrer do curso, tá? Esse é um problema um pouco atípico, porque na maioria dos casos é fácil notar a separação quando ela for possível.
Esse é um caso específico que tem que se fazer um pouquinho de manobra para chegar aí em uma coisa um pouco mais esteticamente bonitinha, que é essa expressão aqui que eu estou pintando de preto, né? Então, fica aí a dica para vocês. Espero ter ajudado um pouco nesse item do exercício. E assim, então, vocês podem contar aí comigo para tirar dúvidas e conversar sobre qualquer assunto que seja de interesse de vocês. Beleza? É isso aí, então. Até a próxima.